Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Branco, gravando um vídeo bem rapidinho para mostrar como que eu criei aqui essa tela de seleção de jogo, tá? Então primeiro eu coloquei aqui algumas variáveis que eu achei necessárias, né? Então a posição da esquerda, onde esse botão começa aqui na esquerda, o comprimento do botão, tamanho dele ali, a posição do retângulo de seleção, que é esse retângulo é, branquinho que dá né, que ele dá um enfoque ali, ou um foco, quando eu passo o mouse em cima. E eu fiz aqui uma variável booleana, né, que eu inicia jogo igual a false. Por que essa variável que eu acho que é mais importante? Porque enquanto ela for falsa, enquanto não puder iniciar o jogo, ele mostra a tela de menu. Quando ela passar a ser true, ela vai mostrar o jogo e vai esconder a tela de menu. Tá? Então, aqui na função draw, eu coloquei, né, que a gente vai verificar se o jogo pode começar ou se vai desenhar essa tela de início, como eu falei em cima. Então, eu verifico se não pode iniciar o jogo ou se o iniciar jogo é falso, então eu exibo a tela do oponente e eu verifico se o mouse está sendo clicado num desses botões. Né? E aí eu dou um return. Esse return ele é um comando que ele vai interromper a execução da função. Então, por exemplo, se eu der um return aqui dentro no início da draw, nada vai desenhar, porque eu chamo a draw e já encerro a draw imediatamente, tá? Então, vou dar aqui um Ctrl Z. Então, eu estou chamando a draw, deixo executar até aqui, né? Porque não inicia o jogo, e aí eu dou um return. Então, o código JavaScript aqui de baixo nem está sendo executado, tá? Então, essa função aqui foi interessante para eu poder implementar isso. Aí eu vou lá embaixo, né? Procurando aquelas funções ali, que é o exibir tela do oponente. Então, o que eu faço? Eu mudo o background para um tom de azul que eu gostei. Eu digo que eu não quero ter bordas, né? Eu coloco uma cor de preenchimento para eu escrever esse menu aqui. Alinhamento centro, tamanho da fonte, a posição dele na tela. Eu escrevo aqui menu, podia ser menu de seleção. Aqui embaixo eu coloco uma outra cor de preenchimento, que é a cor do botão, um tipo de um tom de cinza, e desenho um retângulo naquela variável posição esquerda que eu tinha definido lá em cima, com o comprimento do botão que eu também tinha definido. Aí aqui, tamanho de um texto, um novo preenchimento em branco, quase um branco para escrever ali se eu quero jogar contra outro jogador ou contra o computador. E esse é a minha função então que exibe a tela, que desenha essa tela aqui de seleção. Aí logo depois dessa função, ele verifica se o mouse está selecionando algum modo de jogo. Então, eu crio aqui uma variável posição direita, que é a posição da esquerda mais o tamanho do botão, porque eu preciso saber se o jogador clicar fora aqui, ele não faz nada. Então, eu preciso definir essa área desse botão, né? Então, eu quero saber aqui o final do botão, que é a posição da direita dele. E aí eu estou fazendo assim, ó. Se o mouse for maior do que o começo e menor do que o final, né? Então quer dizer que eu estou com o mouse num range aqui, né, numa região que pode ter um botão, tá? Aí eu entro dentro desse condicional se. Agora eu vou trabalhar com a altura. Então no primeiro momento eu estou olhando a altura 150. Então se ele tiver entre o 150 e o 200, né, que eu tô a posição deste botão aqui, eu coloco um retângulo de seleção ali em cima para dar o foco, tá? Também sem preenchimento, a cor da borda, e aí ele fica esperando. Se o mouse for pressionado dentro dessa região, então o meu modo jogador PC vira falso e o meu inicia jogo vira true. Isso quer dizer o quê? Que vai desaparecer a tela de seleção e ele está esperando que eu jogue não contra o computador, mas sim contra um usuário. Então vamos ver? Cliquei aqui. Agora a tecla W mexe a raquete azul e a tecla para cima e para baixo mexe na raquete laranja. Ó, bugou lá, tá? Então, voltando aqui para a explicação. Aí, se o mouse não estiver dentro dessa região, mas se ele for maior que 210 e menor que 300, quer dizer que ele está nessa região aqui. Acho que eu preciso corrigir, o 300 está pegando aqui embaixo. Ó. Então, eu tinha mudado e não fiz a correção. Então, se o x, o y, né, a posição do y, for maior que 210, mas menor que 200, então eu estou clicando aqui dentro nesse botão e aí ele joga contra o computador. Ok, tá? Mesma coisa, se o mouse estiver pressionado,
agora aqui o modo PC vira verdadeiro, então ele vai jogar contra o computador e também inicia o jogo igual a true. Tem mais uma última modificação que foi feita aqui no movimento raquete do oponente, porque agora o movimento do raquete do oponente ele tem o modo PC, então se for modo contra o computador, executa o que está neste intervalo aqui, né? Tá? E se não for o modo contra o computador, então ele vai ficar esperando o movimento com as teclas aí, tá? Então eu fiz essa implementação aí, eu coloquei aqui já no Vercel, que é uma coisa que a gente vai aprender também quando for trabalhar lá com o GitHub, e eu vou passar aqui daí o link para vocês terem acesso ao meu repositório, tá? Qualquer dúvida pode ir perguntando aí, na medida do possível eu vou respondendo e vou ajudando todo mundo.